Boa noite. Hoje eu vou falar sobre a tirania da linguagem. O que eu quero dizer isso, tirania da linguagem? Eu vejo de algum tempo para cá que a linguagem ela passou a tender a significar de maneira única, quase que unívoca. O que eu quero dizer com isso? Eu percebo que as mídias, eu percebo que os opinadores, notadamente opinadores que têm uma opinião muito forte sobre o que está acontecendo no nosso país, eles tendem a pegar determinadas palavras e colar nelas sentidos como se fossem objetivos, sentidos como se fosse concreto, aquele de fazer casa, de fazer prédio, aquele concreto. E essas palavras com esse sentido concretizado, no sentido ou de concretado, são palavras que depois são ditas como se fossem entendíveis por todas as pessoas de maneira igual e, portanto, causam enormes equívocos. As pessoas falam, repetem essas palavras concretadas na esperança, na fé, na certeza de que o outro está compreendendo. 2, 3 exemplos garantem o que eu quero que vocês entendam pelo que eu estou dizendo. Direitos humanos. As pessoas repetem os direitos humanos como se tivesse um sentido biunívoco, como se houvesse a certeza absoluta de que se sabe o que está falando e a certeza absoluta que o outro compreende. Fulano é da esquerda, fulano é da direita. Olha quanta fé que eu sei o que eu estou dizendo. E mais fé ainda que o outro entende absolutamente o que eu estou dizendo. E da onde vem esta certeza? É que eu sou um ouvinte, ou um teleouvinte das televisões, eu sou um leitor e repetidor do Face, do Twitter e, preferencialmente, eu converso com aqueles que pensam muito parecido comigo. E, portanto, eu passo a sofrer de uma tirania linguística porque acaba que a linguagem manda em mim. Eu não consigo mais desaprender o que eu acho, o que eu tenho, acho não, o que eu tenho certeza que é direitos humanos. E quando alguém fala algo que não é o que eu acredito que seja direitos humanos, só um exemplo, eu entendo o outro como um ignorante, como alguém preconceituoso, porque ele não consegue compreender com a lucidez com que eu compreendo a palavra que eu digo. E pior ainda, eu vejo dois sujeitos de contextos ideológicos diferentes discutindo e usando palavras, sendo que percebe-se ao terceiro que ouve, que assiste, que essas palavras não têm o mesmo sentido. Um deles, ou os dois, são escravos dessa palavra concretada. E repetem essa palavra. E não chegam a lugar nenhum. Ou estas palavras. Quanto mais a mídia se apropria, quanto mais essas palavras aparecem nos títulos dos jornais, quanto mais as pessoas repetem, mais concretada fica essa palavra ou essas palavras. E, portanto, não há mais comunicação.
Apesar das pessoas falarem, escreverem, fazerem vídeos como eu. Mas elas não se compreendem porque elas não percebem que deveriam primeiro discutir o que estão entendendo por aquelas palavras. Por que direitos fundamentais diz tão diferente para as diferentes pessoas, mas elas parecem que sabem o sentido? Por que a palavra igualdade tem tantos sentidos possíveis, mas é usada com tanta certeza de que se sabe o que se está falando? Percebo isso porque a violência que nós vemos, as pessoas se batendo, as pessoas se agredindo fisicamente ou verbalmente, é um embate de palavras concretadas. A impressão que dá que a pessoa usa aquela palavra como se fosse um projétil e pá, atira no outro aquela palavra para derrubá-lo. E o outro recebe o projétil e acha que compreendeu o tiro e responde. Mas eles não estão se comunicando, estão se jogando conceitos concretados, mas que não se comunicam. Mas o som é conhecido. Aquelas palavras são tão usuais que parecem óbvias. E aí é a obviedade que está o veneno. É a obviedade que traz o ódio. Porque as pessoas se irritam porque o outro não consegue compreender o que ela quer dizer. Mas é o mesmo ódio e irritação do outro. Então se empurram. Então se esbofeteiam para que o outro possa compreender. Portanto, sugiro às pessoas e a mim mesmo que quando vamos iniciar um diálogo, paremos primeiro e vamos dar pelo menos uma conversada sobre o que estamos falando. Vou retomar a ideia de direitos humanos. O que são esses direitos humanos para ti? Eu digo o que são os direitos humanos para mim. Depois que ele compreenda o que eu penso sobre isso, depois que a pessoa compreende, e depois que eu compreendo o que essa pessoa entende por direitos humanos, então nós podemos iniciar um diálogo ou nem iniciar um diálogo. Porque vamos supor que a Mariazinha da Silva, o Pedrinho da Silva venha conversar comigo e diz mais ou menos o seguinte: olha, eu entendo que direitos humanos, é só um exemplo, viu? Pode ser qualquer coisa, é X e não negocio. É porque é e assim será. Cabe a mim decidir se devo ou não iniciar um diálogo. Provavelmente seja uma missão quase impossível, porque nós não vamos conseguir nos entender, porque eu estarei utilizando-me de determinados sons que eu articulo como palavras e, portanto, uma ideologia, uma imagem dentro dela, e não vai bater, não vai se refletir, e ele, por sua vez, fará o mesmo e não se refletirá em mim. Portanto, palavras concretadas levam à violência. É o momento de discutirmos o que queremos dizer quando dizemos. Qual a ideologia que eu estou impregnando aquela palavra? Senão o estrago vai ser grande. Abraço.